Olá, amante do terror. Em meus vídeos sobre as backrooms, eu vivo citando um fenômeno chamado noclip. E eu já vi muitos me perguntando ou se perguntando o que diabos era o noclip. Já cheguei a fazer um vídeo sobre isso no passado, mas ele tá meio desatualizado. Fora que a escolha de título não foi das melhores. Por isso, eu estou trazendo aqui novamente, mas uma versão mais completa e bem mais descrita. Primeiramente, vamos aos fundamentos básicos. O que é o noclip? Tanto nas backrooms quanto nas frontrooms, as leis da física são constantes e imutáveis. Elas não são exatamente as mesmas, mas são sólidas. Porém, tem algumas vezes, ou melhor, alguns lugares, em que essas leis se tornam menos sólidas. Nesses lugares, a matéria de alguns objetos pode acabar se tornando instáveis, e com isso acabam criando uma anomalia espacial. Essas anomalias espaciais podem acontecer em qualquer lugar a qualquer momento, e são mais comuns do que deveriam ser. Elas são conhecidas como glitches, ou falhas, e elas são a ponte principal entre as backrooms e as frontrooms, pois, se alguém atravessá-las, tem uma chance de quase 100% de cair nesse universo paralelo. E esse ato de atravessar objetos com glitches é o fenômeno conhecido como noclipping. Ok, agora que você já sabe os fundamentos básicos sobre o noclipping, vamos nos aprofundar mais um pouco nesse tema. Hello? Como você pode identificar um objeto com falha? Essas anomalias que acontecem nessas matérias geralmente dão alguns sinais, ao mesmo tempo que claros, sutis. Então preste bem atenção. A gravidade vai perder um pouco a força. A textura do objeto ou parede vai parecer estar se movendo ou mudando. A luz vai se curvar ligeiramente em torno ao objeto, como se estivesse orbitando um buraco negro. A temperatura vai mudar, podendo ficar mais frio, mais quente ou inverter completamente a sensação térmica. Vai ocorrer uma distorção física na estrutura do objeto. E em casos mais extremos, a forma física da matéria vai mudar completamente. Mas fica como aviso. Esses sinais são os mais comuns. Pode ter vezes que o objeto pode não dar nenhum deles ou dar todos ao mesmo tempo. Isso vai depender de alguns fatores que não estão exatamente claros. Ao tocar nesses objetos falhados, 3 coisas podem acontecer. A primeira é absolutamente nada. O objeto vai voltar ao seu estado original. Se isso acontecer, se considere com sorte. A segunda é você fazer o noclip, mas continuar nas frontrooms, ou no mesmo nível em que está nas backrooms. E a terceira, e a mais comum de todas, é você cair nas backrooms, ou se você já estiver nelas, ir parar em algum outro nível, dependendo do que você já estiver. Ok, agora já sabemos como identificar esses objetos e o que acontece se o atravessarmos, mas isso ainda está muito confuso. Como exatamente funciona o noclip? O modo de funcionamento exato do noclip é um mistério até para os cientistas mais profissionais. Porém, as teorias existem para sanar um pouco das dúvidas, embora ainda exijam muitos estudos. Hoje, ele é compreendido o suficiente para que possa ser desfrutado, pelo menos um pouco. A física do noclip é entendida através de uma teoria criada pelos estudiosos, a teoria da flutuação dimensional. Acreditam que, quando algum corpo passa por um objeto com uma anomalia espacial, o objeto volta a ser sólido e o corpo do indivíduo é enviado ao eixo quadridimensional. Falando em outras palavras, ele é enviado para a 4ª dimensão. Para aqueles que não sabem o que é a 4ª dimensão, imagine que a dimensão 0 é um ponto, a primeira dimensão é uma linha, a segunda é um quadrado, a terceira é um cubo e a 4ª é um hipercubo. Ou seja, quanto maior o número de dimensões, mais propriedades os objetos ganham, como largura, altura e profundidade. Essas propriedades podem ser resumidas em eixos, sendo os eixos x, y, z, respectivamente, esquerda, direita, cima, baixo e frente e trás. Na 4ª dimensão, existiria um 4º eixo, o W. Não tem exatamente uma indicação de que direção o eixo W apontaria, mas existem os termos ana e kata, só que eles raramente são usados pelos matemáticos. Eles utilizam mais o termo direção W. Para ser mais específico, a 4ª dimensão não tem sentido espacial, pelo menos não um que possamos explicar agora com certeza. Ela está mais na parte teórica, mas para
entendermos a física do no-clip, precisamos compreender que, na teoria da flutuação dimensional, quando passamos por um objeto com glitch, somos enviados ao eixo quadridimensional, o W. Nesse período, somos enviados brevemente ao vazio, que é o nada que existe entre todos os níveis das backrooms. No vazio, estamos na quarta dimensão, e temos a sensação de que estamos caindo para literalmente todos os lados ao mesmo tempo, até que de uma hora para outra caímos em algum nível. Se for das frontrooms para as backrooms, caímos no nível 0, o lobby. Mas será que existe um método prático de poder se aproveitar do no-clipping a hora que quiser? Até que tem, mas não é fácil. Existem sim pessoas que conseguem meio que ativar o no-clipping onde elas quiserem, tornando isso quase que um superpoder. Mas não se engane, porque elas não são isentas de cometerem falhas, e essas falhas podem ser fatais. Mas sim, o no-clip pode ser ativado voluntariamente com a técnica certa, mas para isso é exigido muito tempo de treino, meses para aprender, anos para usar com consistência. Mas acredite, os poucos que conseguem manipular essas falhas no espaço são muito cobiçados pelos grupos das backrooms por poderem viajar para praticamente qualquer lugar, até mesmo para níveis que não poderiam ser acessados através da saída do nível atual, ou mesmo com o no-clipping usual. Infelizmente, não para fora desse universo, mas é um recurso muito bacana. Esse tipo de no-clipping é chamado de meditativo, pois você só consegue se tiver foco absoluto. Alguns passos precisam ser feitos para alcançá-lo, mas não se engane, apesar de ser um passo a passo, ainda assim vai exigir muito treino e principalmente paciência. Passo 1. Mantenha o foco total, porque ele vai ser essencial para executar a técnica. É básico. Passo 2. Encontre um objeto sólido, mas não comece com uma parede ou chão, porque você com quase 100% de certeza vai falhar na primeira. Então, de preferência, procure algo que seja macio, senão você realmente vai quebrar a cara. Passo 3. Feche os olhos e imagine que o objeto possa ser passado facilmente. Passo 4. Corra em direção ao objeto a toda velocidade. É importante manter em mente que, quanto mais rápido, maiores são suas chances de sucesso. Passo 5 e último. Pouco antes de atingir o objeto, salte em direção a ele. Se você tiver sucesso, o no-clip vai acontecer, e você vai entrar no vazio. Mas não se engane, porque isso não é nada simples de ser feito, apesar de soar como tal. É uma técnica que exige anos, quiçá décadas para ser realizado com eficiência. Só que tenha em mente que o no-clip é um fenômeno que acompanha muitos riscos. Afinal, você está mexendo com as leis da física, e se você tenta burlá-las deliberadamente, significa que está disposto a correr os riscos. Mas que riscos são esses? Bom, existem vários. O mais comum entre eles é você simplesmente não conseguir sair do vazio. Ele é como um limbo, infinito e escuro. Ficar preso lá não é nada agradável, a não ser que você goste da ideia de ficar sozinho caindo no nada por toda a eternidade. Nesse caso, seja bem-vindo. Outros riscos incluem no objeto se solidificar no meio do no-clipping. Nesse caso, você ficaria preso no meio do objeto. E não posso imaginar como seria essa sensação, só bem desagradável. E claro, existe a chance de você simplesmente dar de cara com uma parede maciça, podendo quebrar o nariz ou um dente. E pode acontecer até com pessoas mais experientes, se elas se desconcentrarem por apenas um segundo. Existem entidades que podem usar essa técnica, acredite se quiser. O único exemplo que eu consigo dar nesse momento são os partygoers. Eles conseguem utilizar o no-clip de forma mais efetiva até que os humanos, e acredito que eles já nascem sabendo fazê-la, o que os torna seres ainda mais perigosos do que já são. Eles não a utilizam tanto, por não quererem se afastar muito da sua base, que é o level fan, mas podem utilizar disso para fazer emboscadas, sua técnica preferida de caça. Portanto, mantenha em sua mente que não são apenas os humanos que podem se aproveitar das anomalias no espaço.